hoje nós veremos, depois da lei de Kepler e dos exercícios, nós veremos a lei da gravitação universal, certo? E as outras coisas relacionadas, as outras equações relacionadas a essa equação. A gravitação universal e as equações relacionadas. Matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas pelo inverso do quadrado da distância. Certo? É o que diz. Só que precisa da constante G, onde G é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quadrado, quilograma quadrado. Certo? Bom, você tem aqui duas massas se atraindo e a distância dentre elas. Então essa equação determina aquilo, a atração entre essas massas. A aceleração da gravidade é G. Com a força F é igual para o peso, então você tem G M grande em pequeno sobre D2 é igual ao peso que é mg. Cortando com M, em pequeno com M pequeno, a massa da pessoa, do objeto, etc. E M grande é a massa do planeta, por isso que é M grande. Então G fica igual a G grande sobre D2. G grande e M grande sobre D2. G grande, massa, a constante G grande vezes a massa do planeta sobre a distância ao quadrado. Ou G grande, M grande sobre R ao quadrado. Ou você encontra D ao quadrado, ou encontra R ao quadrado, é a mesma coisa. R é distância também, é o raio, mas é a distância do centro até onde está o objeto. Certo? Bom, a gravitação G e a latitude do planeta. Primeiro, para o objeto que está na latitude do Equador, V igual a Gm grande sobre D2 menos V2 sobre D. Um objeto que esteja na latitude do Equador, a força da gravidade é dada dessa maneira. Certo? O objeto que está fora do Equador, a 30 graus para cima ou para baixo, 45 graus para cima ou para baixo, 60 graus para cima ou para baixo, é G M grande sobre D2 menos V ao quadrado sobre D cosseno de θ. Certo? Resumidamente, essas duas expressões são as expressões reais para você calcular a gravidade quando o objeto está na linha do Equador, aí em cima do planeta do Equador, ou quando o objeto está acima ou abaixo do Equador, quando entra o cosseno de θ. Mas para todos os efeitos, todos os cálculos que se usam em física, certo? Primeiro a nível médio, nós usamos essa expressão, ou essa que é a mesma coisa, Gm grande sobre R ao quadrado, ou essa, F igual a Gm grande sobre D ao quadrado, certo? Onde vale lembrar, essa é a equação de Newton, certo? A equação de Newton não botei não, sobre a gravidade. Mas a gravidade de Einstein não é uma força, não precisa de força. A massa curva o espaço em redor da Terra, em redor da Lua, ao redor
do Sol, qualquer corpo de determinada massa em diante, ela curva o espaço. Como ela curva o espaço em torno de si, ela faz com que o corpo que esteja circulando, por exemplo, a Terra e a Lua circulando, eles circulam porque eles circulam na curvatura da Terra. Do mesmo jeito que a Terra e os outros planetas circulam o Sol na curvatura que o Sol faz, a massa do Sol faz no espaço, certo? Não existe força atraindo um corpo por outro. Existe a curvatura do espaço que gera a força. E como é que o corpo não cai? Bom, o corpo não cai por dois motivos. Vamos supor que aqui tá, na minha mão está o Sol. E aqui tem uma estrela. Tem a força da gravidade para cá e tem a sua velocidade V para lá. Certo? A sua velocidade vai fazer com que o corpo circule. Certo? O corpo circula o Sol. Ele está em um poço de energia gravitacional. É o que Einstein quis mostrar. No poço de energia gravitacional. Onde tem, por exemplo, não tem a gravidade. Se considera a gravidade assim, mas não é exatamente assim. Vamos supor que seja assim. Esse é o sentido da curvatura, que é para o Sol, e o sentido da velocidade. Isso aqui não é o sentido da gravidade, não. É o sentido da curvatura do espaço em torno do Sol. E o sentido da velocidade do planeta Terra, Júpiter, Saturno, etc. Aí, quando ele gira, a gravidade continua na mesma direção radial. É claro que ela muda de sentido e de direção, certo? Como a velocidade também. Mas, de um modo geral, permanece tudo. Ela circulando a mesma distância e o planeta circulando por cada velocidade. Certo? Bom, isso é o que disse Einstein, e ele está certíssimo, certo? Não sei por que os bestas ainda hoje procuram o graviton, a partícula mediadora que gera gravidade, gera força gravitacional. A força gravitacional é a força hipotética, igual à força centrífuga. Aquela quando um carro, você está no carro, o carro vai uma curva rápida, você sente rebolar para fora, isso é força centrífuga. É igual a força gravitacional de Newton, certo? Mas a gravidade tem o seu valor. Tem o seu valor. Porque Einstein colocou em ângulo, certo? O ângulo de curvatura do espaço. E Newton botou em G. Então ficou melhor. Então a gravidade permanece. Uma força gravitacional não existe. Bom. A gravidade... Não, peraí. Então é isso, certo? Determinação da velocidade orbital de um satélite em torno de um planeta, de uma lua, de quer que seja, certo? Determinação da velocidade orbital. O satélite
não estão sujeitos aos movimentos de rotação dos planetas. Claro, ele é atraído pela curvatura do espaço. Do mesmo jeito que a Terra é atraída pela curvatura do espaço, pelo Sol, ele é atraído pela curvatura do espaço gerada pela massa do planeta, certo? Então, aí você encontra que a força centrípeta, a força gravitacional, cálculo da velocidade orbital de um satélite de modo circular em torno de um planeta, ao nível do Equador, você considera circular, certo? É uma circunferência. Então, mv2 sobre r é igual a G grande M pequeno sobre R2. A força centrípeta mv2 sobre r é igual a força gravitacional G grande M pequeno sobre R2. Corta M por MR com o expoente 2, fica que G igual a G ao quadrado, V ao quadrado é igual a G M grande sobre R. Onde você tem que a velocidade é raiz quadrada de Gm sobre R, certo? Então a velocidade orbital que um corpo orbita a Terra a determinada distância R é dado por essa equação, velocidade V, certo? Bom, a determinação do período de rotação T grande. Bom, você tem que ver 2π sobre o período, ou o período é 2π sobre V. Com V raiz de G sobre G, raiz de Gm sobre R, que é essa, nós temos que ter 2πr, T igual a 2πr sobre V, que é raiz de Gm sobre R. O que vai dar T igual a 2π raiz quadrada de R3 sobre Gm. Certo? Bom, como é que você daqui chega aqui? Bom, se você extrair não. Você pode elevar tudo ao quadrado, pode ajeitar, até que o R fique R3. Aí depois retorna a raiz quadrada e pronto. Existem várias maneiras, certo? Velocidade areolar. É a velocidade quando um satélite dá uma volta completa em sua órbita. A área é VA vezes T, ou VA é igual a A sobre T. A área sobre o tempo, o período. A área é 2πr, então VA é igual é PR2, né? VA é PR2 sobre o período. Como T é igual a 2π raiz de RT sobre M, fica VA é PR2, 2πr raiz de V2 de RT sobre Gm. O que vai dar um meio de raiz de GMR, um meio da raiz de GNR. Certo? É a velocidade areolar. Certo? Quando o satélite dá uma volta completa em torno do seu eixo. No seu eixo de rotação. Certo? Bom, como é que daqui eu chego aqui? O π vai embora. Bom, você pode colocar a raiz tudo para lá. Quando você coloca a raiz R2 sobre a raiz quadrada, fica R4. Fica R4 sobre R3 sobre Gm. Tudo sobre a raiz quadrada de R4 sobre R3 sobre Gm. O que dá, passando o Gm para cima para o numerador, já que a fração principal que tem o R2 passou a ser R4, porque R2 ficou com raiz, então fica R4 Gm sobre R3.
R463R, GMR. E está definido. Na próxima aula nós vamos ver o exercício disso, certo? Então, por hoje é tchau. Então, vou deixar para vocês dar um pause, ampliar e copiarem, certo? Tchau, passa bem.